Olá, companheiros, que a paz de Jesus possa continuar em nossos corações, que Deus possa estar abençoando a nossa jornada, nos enchendo de esperança e certeza de que Ele está sempre atento às nossas necessidades e e aquilo que precisamos para a melhoria de nós próprios e caminharmos com mais segurança dentre as vielas que o mundo nos proporciona. Algumas situações que nós achamos que é armadilha, mas que são testes para realmente avaliar a nossa postura diante da vida e diante do próprio Deus. Hoje nós vamos falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2, que é do capítulo Sede Perfeitos. E a gente vai falar dos caracteres da perfeição. Começa com uma passagem de Jesus narrada por Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, né? Que Jesus inicia dizendo assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam. Porque somente amados os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudados os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Claro está para nós que Jesus, quando estava narrando essa passagem, ele estava destacando um certo grupo. Porque ele destaca, esse grupo que ele está falando, está destacado dos publicanos, dos fariseus e de outros grupos. Então, nos leva a crer que era um grupo selecionado, era um grupo seleto, que logicamente nos leva a crer que eram os seus discípulos ou aqueles a quem era dirigida uma mensagem que estava num grau diferenciado daquela população que Jesus excluíra daquele discurso, né? Ele fala aos antigos, né, que eles deviam saudar os inimigos, que ele era bem aqueles que o caluniam, porque os publicanos faziam a mesma coisa. Publicanos era uma classe da judaica que era desprestigiada, era desconsiderada na sociedade porque eram coletores de impostos. Como a gente nunca gostou de pagar impostos, muito menos quem cobre, os publicanos não eram bem vistos na sociedade. E depois ele fala também dos pagãos. Os pagãos eram aqueles que não tinham religião, que não eram convertidos, né? Que não tinham a religião da época. Então Jesus fala assim, todos eles fazem assim, eles só saudam aqueles que eles querem bem, né? Não compreendem aqueles que caluniam, vós sois diferentes, né? Se vocês fizerem igual eles fazem, qual mérito vocês terão nisso, né? Então Jesus apregou um comportamento diferente. E no final ele fala, sede pois vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E Kardec coloca para nós no desenvolvimento dessa passagem, no item 2, que logicamente isso é uma força de expressão, que isso não pode ser considerado ao pé da letra, porque ninguém consegue ser perfeito como perfeito é Deus, porque se assim o fosse, ele não seria único, né? Existiriam vários deuses. Logicamente, Kardec estava falando que nós temos todos os atributos de Deus, sendo que eles são capazes de ser desenvolvidos relativamente, né? Num grau relativo. Não num grau absoluto como Deus os tem, né? Como Deus é. Deus tem todas as potencialidades, todos os atributos, num grau máximo, né? Por isso que Deus é onipotente, é onipresente, é único, porque só Ele tem todo o poder. Nós temos poderes limitados, nós temos atributos limitados. E esses atributos são semelhantes a Deus, né? Conforme diz a Bíblia, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Não fomos criados iguais a Deus, porque não somos Deus, né? Então ele coloca então que nós não podemos ser Deus, mas Jesus coloca nessa passagem tudo aquilo que precisa para que a gente possa se tornar um homem de bem. Ou são os caracteres que denotam, ou que listam, ou que destacam um homem de bem. Se tiver na sua personalidade características desse tipo, né,
de saudar aqueles, mesmo aqueles que não os querem bem, mesmo aqueles que caluniam, mesmo aqueles que perseguem, que compreende, que entende, que estende a caridade no seu grau maior. Isso tem característica do que será um homem perfeito. Então ele fala, Kardec desenvolve aqui, dizendo, né, que nós somos fadados a uma perfeição relativa. Como a gente falou no início, nós não podemos chegar à perfeição de Deus, né? Porque Deus é absoluto. Mas podemos chegar a uma perfeição que nos aproxima muito de Deus. Tanto é que o Livro dos Espíritos coloca Jesus como o modelo mais perfeito que o homem conheceu para servir de guia. Porque Jesus reunia todas as qualidades que um anjo ou que um espírito evoluído precisa ter. Então nós devemos copiar então essas virtudes de Jesus para nos balizarmos, para nos graduarmos cada vez mais na escala espiritual. Essa questão, inclusive, vem bem a calhar, porque eu tenho um amigo que ele faz parte de uma outra corrente religiosa, faz parte da Igreja Reformada, mas ele é uma pessoa de muita abertura mental, né? Ele é filósofo também, e ele me fez algumas perguntas, porque leu no jornal um artigo falando sobre reencarnação, né, do processo de depuração através do processo reencarnatório, e ele me perguntou o que eu achava daquilo ali, né? Eu falei para ele que aquilo ali representava o que a nossa doutrina pregou. Ou seja, nós vamos adquirir esses caracteres da perfeição, essas características da perfeição, e vamos desenvolvendo a cada encarnação, a cada existência, essas potencialidades até que ela chegue num grau em que a gente possa se denominar espírito puro ou espírito feliz. Ou seja, não precisaremos mais reencarnar. É através do processo evolutivo que se dá no corpo físico, através das experiências vividas, é que a gente vai desenvolvendo todas essas potencialidades para chegar àquela promessa que Jesus fizera para nós, quando esteve aqui conosco, dizendo que nós podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais, né? Nós somos deuses, ou seja, nós temos todas as potencialidades. Cabe a nós que nós acreditemos nisso e que procuremos desenvolver as nossas potencialidades sempre no sentido maior, no sentido mais amplo, sempre tendo para nós como bandeira o que o Espiritismo pregou para nós: fora da caridade não há salvação, né? E Kardec coloca ainda nesse item 2, que foi o item que nós lemos por último, que nós não lemos, aliás, mas que nós estamos considerando por último, né? Que devemos extirpar de nós o orgulho e o egoísmo, porque está em total desacordo com a caridade. Esses sentimentos é que esfriam a nossa vontade de beneficiar aquele companheiro sem nenhum interesse, porque pensamos única e exclusivamente na nossa persona, na nossa personalidade e naqueles a quem queremos. Sempre queremos o benefício nosso e daqueles que nos estão próximos, em detrimento de todo o resto da humanidade, né? Então é através da caridade, através da reencarnação, através das existências, através desses caracteres de perfeição que nós trazemos em estado latente, que precisam ser desenvolvidos. É através disso que a gente vai se desenvolvendo, vai ampliando o nosso horizonte, e até que chegar um dia, nós vamos cumprir aquilo que Kardec coloca na questão do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: a doutrina espírita será a religião do futuro? Os espíritos dizem que não, que a doutrina não será a religião do futuro, mas os seus princípios, sim, serão praticados sem nenhuma parcimônia, sem nenhuma demora por aqueles que estão convertidos, não à doutrina como um rótulo, mas aos seus princípios. E tolo será aquele que não praticar os atos ensinados pela doutrina. Então, na verdade, nós estamos no caminho certo, estamos professando a doutrina correta, né, para nós, no nosso estado evolutivo. Precisamos apenas sedimentar e desenvolver cada vez mais em nós esses caracteres da perfeição, que é sempre ter como lema maior a caridade, e como Jesus ensinou no mandamento maior: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Quando nós conseguirmos agir dessa forma, ou ter no nosso coração, escrito em letras bem vivas, esses mandamentos, o nosso procedimento será natural dentro dessas duas ações. Sem nenhum esforço, sem nenhum grau de dificuldade. Será um procedimento normal que nós estaremos habituados a utilizar. Mas para isso é preciso que a gente já comece a desenvolver e acredite que nós temos essas potencialidades. Muito obrigado a todos, muita paz.